Como podemos observar, na interfase 1 acontece a multiplicação do material genético, DNA, e o pareamento dos centríolos. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos já pareados dispõem-se na área mediana da célula, e cada um está ligado a uma fibra de um polo. Já na profase 1, vemos que acontece o desaparecimento da membrana nuclear e também acontece a condensação do material genético formando as cromátides irmãs. Na anafase 1, ocorre o encurtamento das fibras dos fusos, arrastando as cromátides irmãs para os polos das células, mas elas ainda são pareadas, elas não se separam. No final dessa fase, acontece a citocinese, separando as duas células filhas haploides. Aqui podemos ver que a célula está em interfase. Os cromossomos foram representados pela cor verde e marrom, apesar de eles serem invisíveis na célula. Bom, essa célula é diploide, sendo que dois deles é igual a 4 cromossomos. Existem dois pares homólogos, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzão. Durante a interfase, ocorre a duplicação do DNA. Cada cromossomo fica agora constituído por duas cromátides idênticas presas pelos centrómeros. Ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Cada célula recebe um único cromossomo de cada par. Com isso, o número de cromossomos é reduzido à metade. As células agora são haploides. Cada cromossomo continua duplo. Não houve duplicação de centrômeros e as cromátides irmãs continuam juntas. Ocorre a separação das cromátides, que são distribuídas pelas células filhas. Percebam que as células têm dois cromossomos da mesma forma que no estágio anterior, no que se refere ao número de cromossomos. Bom, a segunda divisão meiótica é muito parecida com a mitose, e assim termina a explicação de meiose 2. Crossing over. O crossing over é um fenômeno que envolve cromátides homólogas. Consiste na quebra dessas cromátides em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondente a eles. As trocas provocam o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. A segunda é a fase do crescimento, que é um pequeno aumento do citoplasma das espermatogônias, as convertem em espermatócitos. A terceira, a fase de maturação. Depois da divisão meiótica, cada espermatócito de primeira ordem origina dois espermatócitos de segunda ordem. Também ocorre a segunda divisão meiótica. Os dois espermatócitos geram 4 espermatídeos haploides. E a última é a fase da diferenciação, processo que converte as espermatídeos em espermatozoides, perdendo quase todo o citoplasma. A homologênese é dividida em 3 fases. Fase de proliferação é uma fase de mitoses consecutivas quando as células germinativas aumentam. Fase de crescimento. As homogônias iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida da prófase 1. Fase de maturação. A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual por volta dos 11 aos 15 anos de idade. E assim termina o processo da meiose. Obrigado pela